Fechamos os nossos olhos e vamos deixar o mundo lá fora. Vamos apenas mentalizar o nosso Mestre Jesus. E dizemos assim: Jesus, amado Mestre, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim, assim disseste. Senhor, Tu és maravilhoso. E nesse momento eu quero te pedir por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e por aqueles, Senhor, que se encontram doentes nos seus leitos de dores, nos seus hospitais, seus familiares, que Tu possa, amado Mestre, estar presente, onde quer que haja dor e sofrimento, ali Tu estará presente, com certeza. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, estar podendo falar, podendo ouvir e enxergar melhor a cada dia, a cada momento. Eu só tenho a te agradecer pela minha vida e por todos que me cercam, que me ajudam. É felicidade, minha gente, muito grande estar numa casa dessa, toda sexta-feira, todas as terças. Estou aqui de coração aberto, procurando acertar cada vez mais, procurando ajudar a todos que aqui chegam. E esta casa de amor, de caridade, está sempre de portas abertas, esperando todos necessitados que vêm aqui, em busca de uma luz, de uma orientação, de uma força. E ao chegar nesta casa, encontra pessoas de bons corações. Isso é mais um motivo de agradecimento. Obrigado, obrigado, obrigado. E que a Tua luz e o Teu amor, Senhor, permaneça toda essa tarde com todos nós, para que o irmão que vai dar continuidade às palestras possa ser abençoado. Que a Tua paz e o Teu amor permaneça com todos, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Paterra. Fui convidado a vir aqui hoje. E sou da AME, Associação Médica Espírita da Paraíba. Sou pesquisador pela Universidade Federal da Paraíba. E vim aqui com um tema um tanto complexo, que é doação e adoção de crianças. Bom, antes de mais nada, eu tenho filhos naturais e netos também. Essa é minha filha, Patrícia, meu filho do meio, Douglas, meu filho mais novo, Caio, meus netos, Arthur e Samira. Agora, eu sempre fui muito curioso, tanto que me tornei pesquisador pela Associação Médica Espírita da Paraíba e pela Universidade Federal. Eu queria saber como é que tem pessoas que entregam seus filhos à doação, 9 meses gerando aquela criança e de repente, o que aconteceu? Aí, para quem não me sabe, é bom que vocês saibam, eu sou voltado à área psicossocial, ou seja, as minhas palestras são voltadas à área mais social, mais abrangente ao ser humano. Então, vamos aí. Pesquisas elaboradas na década de 50, finalzinho da década de 50, início da década de 60, formavam uma opinião muito negativa a essas mães, tá? Tanto aquelas que abandonavam, quanto aquelas que entregavam para doação. Achavam que essas mães eram doentes mentais, eram doidas, eram completamente fora de centro, como se dizia antigamente. Elas não tinham noção. Então, na década de 50, 60,
os pesquisadores chegaram a rotular essas mães de psicopatas. Não havia distinção. E mesmo as crianças criadas sem afetividade e desamparo entravam nas listas das mães desequilibradas. Foi como eu iniciei a minha fala, mesmo aquelas que mantinham, tá, as crianças em suas casas, mas não entregavam a doação, precisavam ser recolhidas, essas crianças, devido à falta de afetividade e desamparo, eram também chamadas de desequilibradas. No Brasil, graças a Deus, a partir de 97, 98, perceberam que a coisa é um pouquinho diferente. As doações não ocorriam apenas por miséria, porque até então havia aquele estigma de que se estava doando a criança porque não tinha condições de sustentá-la. Descobriram que havia pressão familiar, havia o pai da criança que não aceitava e muitas vezes entre a relação, o casamento e a criança, ele colocava-se na berlim da situação, ou seja, ou eu ou a criança. E as mães, não vou dizer porquê nem como, tomavam a decisão de entregar as crianças. Então ficou definido da seguinte forma, isso na década de 90 já, 98. Abandono seria o desamparo, desprezo, renúncia. Ou seja, são essas mães que muitas vezes largam as crianças e vão trabalhar, vão para danceterias, vão passear, simplesmente abandonavam as crianças. Algumas literalmente abandonavam na rua. A gente vê às vezes casos de mães que levam no shopping e vão embora. A criança está ali no shopping, ali são recolhidas. Não é a primeira e possivelmente não será a última vez que isso já aconteceu. E tem a doação, que era entregar para a custódia, quando as mães catavam as crianças e levavam até uma instituição e deixavam lá para que fossem adotadas. É bom lembrar que até mais ou menos o século XVII, início do século XVIII, não havia muita adoção, tá? Existiam muitas doações, principalmente as igrejas, e as igrejas católicas, elas tinham sim locais, instituições que acolhiam essas crianças. Muita gente acho que ouviu falar da Porta da Esperança que tinha em São Paulo, que nada mais era que uma porta com uma giratória que colocavam ali os bebês e giravam para que as freiras pudessem pegar essas crianças e cuidarem. Todavia não havia doação. Dificilmente as crianças ali tornavam-se adultas em outras famílias, a não ser lá dentro dessa própria instituição. Só vou comentar depois o motivo disso. Considerando as definições acima, o caminhamento e o tratamento das crianças eram diferentes. Havia o rótulo de abandono, aquela que despreza, aquela que não gosta, aquela que é doida, e havia o rótulo daquela que doou, porque não tinha condições financeiras, porque a família pressionou, e portanto havia uma diferenciação, e portanto havia tratamento também no acolhimento dessas crianças. É bom lembrar que a mãe que doava seu filho era vista como aquela que por despreparo, ou gravidez indesejada, ou mesmo situação financeira que não dava para sustentar seu filho, eles acabavam doando as crianças com o intuito de evitar malefícios para essa cria, para essas crianças que estavam vindo. Por outro lado, aquela que abandonava era vista como maluca, desequilibrada, cruéis, desnaturadas. Aí você vê como as crianças tinham, sim, um tratamento diferenciado. E a priori também é bom lembrar que muitas vezes essas crianças que eram recolhidas por abandono, já eram crianças com 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 anos. E, portanto, com toda uma cultura sociofamiliar completamente diferente. E eram vistas com essa cultura, com esse paradigma cultural. A realidade é que a mãe, quando entrega o seu filho para doação, toma uma atitude de extrema coragem.
E é verdade. Independente de seu amor ou desprezo, não estou aqui questionando por que ela entregou essa criança, ela o faz com a intenção de que a criança tenha um caminho novo a seguir, diferente do dela. Entregou para que possa seguir um caminho, por assim dizer, melhor. Já pegando os anos 2000, finalzinho da década de 90, graças a Deus, modificaram isso. Não se usa mais a informação abandono. Virou tudo doação. Então, para fins burocráticos de papelada, aquela criança que chega na instituição, recolhida ou não, a papelada está ali como doação. Para que o estigma, para que o rótulo e para a cultura preconceituosa não tenha uma visão diferenciada dessas crianças. Então, modificou-se bastante o trato dessas crianças a partir dessa mudança de palavras. Mulheres que muitas vezes pressionadas pelas famílias, desprezadas pelos cônjuges, o pai da criança, foi o que eu citei, muitas vezes são desprezadas as crianças e mais, são colocadas como moeda de troca. Essas mulheres enfrentaram todos e levou a gravidez até o fim, ou seja, não abortaram. E esperam com a doação que essas crianças tenham um novo final. Aí eu peguei essa citação, é de um autor desconhecido, tá? Não é minha, não sei quem foi que fez essa frase, mas eu achei muito bacana e que cabe bem aqui. Há pessoas que têm apenas a possibilidade de gestar e dar à luz, mas não de criar. Há pessoas que têm a possibilidade de acolher e acompanhar amorosamente o crescimento da criança, embora não tenham podido gerá-la. E é muito condizente com a realidade. Muitas mães não nasceram para ser mães. Outras nasceram para ser mães, mas não têm condições de gerar. Ou por problema pessoal, ou por problema do cônjuge. Não importa. O que importa é que tem essa capacidade e cria muito bem, sim. Devemos analisar o fato que a mãe que doou o filho evitou o aborto. Bom, estou sendo repetitivo. E por vezes, em situações desfavoráveis, seja financeira ou psicologicamente, enfrentou a gravidez. No Espiritismo aprendemos a não julgar essas mães, lembrando que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, irmãos, somos todos irmãos, independente de sermos pais, de sermos mães, de sermos tios, de sermos primos, somos todos, espiritualmente falando, irmãos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Vamos entrar agora, sair da doação, um pouquinho, vamos começar a adentrar as adoções. Muitas mães... vocês podem perguntar, né? Por que muitas mães preferem, mesmo não tendo situação financeira boa, não tendo apoio de marido, apoio de família, e mesmo assim não entregam a doação? Por que essas mães persistem em manter essas crianças, às vezes até com uma certa crueldade, ou talvez desprezo? É porque simplesmente elas têm medo de que a doação seja pior do que como está. E eu vou explicar por quê. Numa pesquisa feita em 2010, portanto é relativamente recente, faz apenas 3 anos, mostra que temos no país cerca de 4.861 crianças. Bastante, né? Sendo 2.174 do sexo feminino e 2.687 do sexo masculino. Ou seja, meio a meio. Parecem muitas crianças, né? Tudo bonitinho, mandando beijinho, abraçando ursinho. Poxa vida, então será que não tem famílias querendo adotar?
essa mesma pesquisa verificou que existem 27.818 pessoas dispostas a adotar. Como é que pode, hein? Quase 5 vezes a quantia. A grande questão é, se tem mais que 5 vezes a quantia de interessados, por que é que não se concretiza a adoção? Essa pergunta pode ser respondida com outros números. Mais de 3.000 crianças são negras ou pardas. Ó, racismo, a segregação, a evasão aí. Anterior, tudo loirinho. Duvidar, tem até de olho azul aqui. Mas quando vai se adotar, percebe-se que 3.000 de 4.800, ou seja, mais de 50%, são negras ou pardas. Não para por aí. Mais de 1.300 têm irmãos. E existem algumas regiões, não é lei, não é norma, mas a maioria das regiões, a maioria dos locais, dão preferência à adoção dos irmãos. Que não haja separação dos irmãos. Então, você vai no local, você até gosta da criança, você não tem preconceito porque a criança é escura, mas ela tem um irmão, mais velho ou mais novo, ou irmãos. E aí, como é que você vai fazer? Não vai, você não adota. Mais de 2.000 tem mais de 8 anos. Estão entre 8 e 12 anos. Você, quando quer adotar, a maioria, você, sinto muito, mas a maioria, quer criancinha, quer bebê, quer aquele menininho, aquela menininha lindinha, de olhos verdes, branquinha, sem problema nenhum. E chega lá e encontra um monte de menino, cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de atitudes, sejam elas de casa, familiar, sejam elas impostas pela doutrinação dentro da instituição, não importa. O que importa é o seu preconceito ao entrar nessa instituição, ao se deparar com crianças acima da idade que você estava predisposto a adotar. Isso sem contar as crianças que têm doenças, síndrome de Down, autistas, paralisia cerebral, defeituosas, com defeitos físicos, algumas com visuais, algumas auditivas. Então, realmente, tem 5 vezes o valor de pessoas, a quantidade de pessoas querendo adotar. Só que eles querem um loirinho de olhos azuis. Extraindo raras exceções, a maioria desses interessados só adotam seus novos filhos após um certo período, onde seria mais uma adaptação, uma avaliação, testando essas crianças, com o puro interesse de os aprovar ou não como seus futuros herdeiros. Será que alguém perguntou para essas crianças se elas fazem essas questões? Se elas perguntam se a família, se os pais que vão adotá-las, tem algum desequilibrado? Se tem algum branco? Será que alguém questiona essas crianças? Se quem vai adotar tem algum problema? Elas estão ali para serem adotadas, mas elas são escolhidas a dedo. A realidade é que nossa cultura, ela é preconceituosa. Nós viemos de uma cultura eugenista, uma cultura
onde os idosos e as crianças sempre foram colocadas à parte, abrindo precedentes para o aborto e a eutanásia. Nós viemos sim de uma cultura onde existem paradigmas em relação à cor, a sexo e a doenças. É a verdade. Então não adianta aqui mostrar para vocês um monte de criancinha bonitinha, bacaninha, porque não é assim, a realidade é outra. E a pessoa, quando vai adotar, ela tem que estar predisposta a enfrentar essa realidade. Ou então não tem um pingo de amor no coração e nem um pingo de solidariedade. Tem o preconceito ali preso. No seu perispírito, talvez. Marlene Nobre, no livro Lições de Sabedoria, para quem não sabe, Marlene Nobre é a presidente da AME Brasil, e ela nos diz o seguinte: nossos filhos são nossos filhos. Nossos filhos não são nossos filhos. São antes irmãos. Os corpos que têm são filhos de nossos corpos. Nada mais. Os chamados filhos adotivos são os filhos do coração. Estão unidos a nós por indestrutíveis laços espirituais. Somos todos filhos um dos outros. Somos todos irmãos. Bom, como espírita, como reencarnacionista e como a favor da adoção, eu prego justamente essa fala. Precisamos mudar essa realidade, precisamos modificar essa forma de pensar, tirar esse preconceito, acabar com essa segregação, começar a aprender a olhar o outro, não com olhar de preconceito, de racismo, de ponderação, e sim com olhar de coração. Lembrando que essas crianças são seres humanos, que não têm culpa da situação em que se encontram e precisam, e muito, ser amadas. Vocês concordam com isso? Então vamos acabar com esse preconceito? Não. Falando em preconceito, a adoção homoparental. Esse aqui é um vespeiro onde a picada é bem dolorida. Um assunto complexo, aonde eu vou tentar esclarecer aqui. Não quero mudar a mente de ninguém, mas pelo menos deixar mais claro o olhar de vocês. Como eu disse, as minhas palestras são mais psicossociais, elas abrangem o ser, e portanto é dessa forma que eu gostaria que vocês interpretassem, tá? Eu não quero mudar a mente de ninguém, apenas mostrar outras realidades. A adoção homoparental é a adoção de crianças por homossexuais ou bissexuais. Isso já está implícito no nome. Mas também ela pode ser de forma conjunta, ou seja, um casal do mesmo sexo. Ou pode ser de forma única. Um homem ou uma mulher homossexual pode ir no local e pleitear, sim, uma adoção. Ou com a adoção dos parceiros de um casal. Por exemplo, é uma ex-hétero ou um ex-hétero com um filho, e houve um falecimento, ficou viúvo ou viúva, e teve um novo relacionamento homossexual. Ele adota aquela criança como filho seu, mas é um casal homossexual. Bom, passando aí a peneira no que é a adoção homoparental, vamos falar dos paradigmas que foram formados, né? A Igreja Católica, na Idade Média, era muito contrária à adoção. E a minha primeira fala, não sei se vocês recordam, eu disse, porque as igrejas, principalmente a católica, elas acolhiam muitas crianças, mas a maioria não davam para adoção. Por quê? Porque os filhos não naturais, a imitação da natureza e amparo, os filhos não naturais,
elas poderiam intervir na relação, no casamento, tá? Ou seja, seria uma via adversa ao casamento. Pois elas poderiam ver os filhos não naturais como uma imitação da natureza. Eles têm um receio que as pessoas não quisessem instituir famílias. E vocês sabem que até o século XVII, XVI, as famílias eram todas negócio. Ninguém casava por amor, não. Era contrato mesmo. Olha, você vai casar com a minha filha porque eu tenho interesse nas suas empresas, você tem interesse nos meus cafezais, e assim ia. Então, era assim que funcionava. Então, a igreja não via com bons olhos a adoção. E pior, só para comentar, na Idade Média também, a homossexualidade estava presente tanto nos mosteiros como nos acampamentos militares. Tão presente e tão forte que resolveram cortar isso pela raiz. E veio a Inquisição. A igreja, por meio da Santa Inquisição, foi a maior perseguidora dos homossexuais. E eu acho que de maneira velada ainda hoje é um pouco, né? Para a igreja, a sodomia era a maior dos crimes. Pior até mesmo que o incesto entre mãe e filho. Para vocês verem o grau que eles colocavam o homossexualismo. Eles preferiam ou toleravam, de uma certa maneira, por assim dizer, a relação entre mãe e filho, mas a homossexualidade para eles era completamente fora de questão. Aí nós vamos agora fazer algumas perguntas que não querem calar. Perguntas essas importantíssimas. A falta de referência de pai ou uma mãe faz falta? Afeta de alguma forma o lado psicológico da criança de ter dois pais ou duas mães? Essa pergunta é em cima. Lembrando que essas perguntas e as respostas elas foram colhidas de um site especializado nesse assunto, tá? São psicólogos e psiquiatras que responderam, e eles responderam o seguinte: sim, é claro, faz falta a referência de pai e faz falta a referência de mãe. Sim. Nós aprendemos a nos comportar através disso. Já dizia Vygotsky, que é um psicólogo russo, que ajudou muito a preencher lacunas do desenvolvimento humano das crianças, que nós somos produtos do meio. Nós aprendemos através do desenvolvimento proximal. Nós nos aproximamos das pessoas e aprendemos. Então é verdade. Todavia, independente de pais homossexuais ou não, a criança ela pode se espelhar no tio, na tia, no primo, no irmão mais velho, e, portanto, os pais não são absolutamente a referência determinante. Então, está aqui a resposta. No caso dos pares homoafetivos, eles também imitam as relações heterossexuais. Um é mais masculino, o outro é mais feminino. Paternal e maternal. Mas fora do núcleo mais íntimo da criança, a criança pode eleger a parte que falta. Um tio, uma tia, para ser a referência de masculino ou feminino. Como é feita a preparação de crianças e famílias adotivas? E para ser adotada por homossexuais, como é feita essa preparação? Essa é outra pergunta difícil. E eles respondem: é feito normalmente. A criança, ela quando está ali numa instituição, ela é preparada para ser adotada. Ela quer ser amada. Ela não quer saber se o pai é homossexual, se a família é de gays. Não interessa isso para ela. O que interessa para ela é que tem alguém predisposto a ajudá-la a crescer, ajudá-la a se desenvolver, a amá-la. Mas também é conversado com ela, é explicada a situação, é mostrada a diferença de gênero e opção sexual, há toda uma elaboração psicológica, tá? Ela precisa ser avisada, é lógico.
mas principalmente a família que quer adotar, essa é que vai passar pelo julgo de informações. Porque, como eu disse, elas vão lá atrás do loirinho de olhos azuis e encontram ali bem diferente o que eles estão procurando. E mesmo que encontrem o loirinho de olhos azuis, eles têm que destruir os mitos, as fantasias, os preconceitos. Ninguém é perfeito e nenhuma criança vem ali com validade escrita. Tá? Então tem que destruir toda aquela criança idealizada pela família interessada e construir a criança possível que eles querem adotar. Esse trabalho é feito em conjunto com a criança, construindo a família, e com a família, construindo a criança. Esse é o procedimento correto para que não haja divergência de informações e muito menos de opiniões. Haja um consenso para que possam adotar sem arrependimentos mais tarde. Quais são as consequências de crianças adotadas por homoafetivos? Pelo jeito a pessoa gostava de ficar perguntando em torno disso, né? Como qualquer criança, também fruto de referenciais familiares, ele vai ter que implicar na escolha sexual. E é lógico que ele vai ter como referência de escolha os pais. E os pais são do mesmo sexo. Isso não é regra. Criança que é criada por casal homossexual, ela não tem nenhuma escolha de opção sexual igual. Todavia, ela vai ser tolerante e aceitar, coisa que a maioria não consegue. Agora, rodearam, chegaram na pergunta do meio. Os filhos serão gays? Mas a pergunta tinha que sair, né? Se é filho, ou melhor, crianças, ou mesmo filho, de homossexuais, teoricamente vai ser homossexual, né? A lógica parece simples. Mas não é assim não. Porque, segundo a psiquiatria e a psicologia, se você olhar dessa forma, então todos os filhos de héteros deveriam ser héteros. Mas não são. E nós, como os espíritas, sabemos que existem respostas de encarnações anteriores, existem respostas de outras formas que trazem um conhecimento muito diferente. A opção sexual, às vezes, é uma opção que você já traz numa carga genética impregnada no superespírito. Então não tem nada a ver com a escolha dos pais, não tem nada a ver com a opção dos seus pais. Vão influenciar? Vão. Não há mentira nisso, é uma realidade. Mas somos todos indivíduos. E como indivíduos somos individualistas. Nós temos as nossas fronteiras de informações. As informações entram e são peneiradas. E aceitamos aquilo ou não. Esse é o desenvolvimento do homem como um todo. E assim é a criança. Os homossexuais têm capacidade de construir uma família e têm plenas condições de criar, educar e proteger e amar uma criança? Por qual motivo essa doação ainda não é aceita? Bom, é uma pergunta que eu acho que até nem precisava responder, né? A partir do momento que tem condições financeiras e tem condições homoafetivas, sejam elas homossexuais ou não, de criar essa criança, é lógico que não tem problema. Agora, por que ela não aceita? Puxa vida. Porque nós vivemos nos paradigmas do passado, ainda impostos lá da Inquisição. Lembra que eu comentei? Vindos lá de trás. Estamos presos a crenças antigas. Mas a lei está mudando.
Esses psicólogos e psiquiatras que responderam essas perguntas se baseiam em vários artigos, em várias pesquisas. Esse senhor, Peterson, em 97, ele escreveu um artigo muito bom sobre relações de pais e mães homossexuais. Ele analisou as evidências da influência na identidade sexual e desenvolvimento pessoal e relacionamento social de cada criança adotada. Ou seja, como é que essas crianças reagem entre os 4 e os 9 anos? Elas ficam mais efeminadas, elas interagem com outras crianças, elas desenvolvem a aprendizagem, tem algum tipo de modificação, alguma restrição? A resposta foi simples. Tanto no nível de ajustamento maternal, quanto autoestima, desenvolvimento social e pessoal, as crianças são compatíveis com as crianças criadas por um casal tradicional. Em 13 de dezembro de 2002, a Associação Psiquiatra Americana, a APA, pronuncia-se a favor da adoção de crianças por homossexuais. E a partir daí mudou a história, inclusive no Brasil. Essa revista, Nacional, Longitudinal, Lésbica em Família, na verdade a tradução seria Revista Nacional de Longitudinal de Famílias Lésbicas. Em uma pesquisa ela analisou 84 famílias com 2 mães lésbicas e as comparou com um grupo semelhante de héteros. Entre os meninos, entre 5 a 6% dos adolescentes criados por mães lésbicas tiveram experiências sexuais com parceiros do mesmo sexo. 5,6% dos adolescentes tiveram relações. Relações é uma palavra meio pesada, né? Tiveram um relacionamento, seja ele qual for, com pessoas do mesmo sexo. Mas, e as criadas por héteros? Foi menos as criadas por lésbicas do que as por héteros. Ou seja, as crianças ou adolescentes criadas por héteros tiveram relações com parceiros do mesmo sexo num percentual de 6,6. Quase empate. Empate técnico, eu diria. Ou seja, não se pode afirmar que a orientação sexual dos pais possam definir a dos filhos. Isso foi o que deu praticamente, ou melhor, fechou com chave de ouro, para que os psiquiatras americanos mudassem as suas perspectivas. Em 2009, quando houve mudanças na legislação, casal com união estável comprovada poderiam entrar com pedido de adoção junto ao casamento civil. De adoção, sem o casamento civil. Ou seja, casais héteros podiam, só com união estável, provar um vínculo de relacionamento e, com esse vínculo, mostrar que era uma família e podiam adotar. E, é claro, os homossexuais tomaram as mesmas providências. Fizeram união estável e tentaram adotar. Em maio de 2011, 2 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal garantiu o reconhecimento de união estável entre as pessoas do mesmo sexo, fazendo valer para eles também os direitos previstos iguais aos dos casais héteros, ou seja, podiam adotar também. Mas foi difícil. Houve muita briga, até que surgiu a primeira adoção, se não me engano, já no finalzinho de 2011, já início de 2012, e está aqui, a sentença do juiz. Olha o que o juiz falou, já no Supremo, tá? Se o casal tem todas as características de uma união estável, se vivem juntas com o intuito de construir família, tem uma relação pública e duradoura, não importa o sexo das pessoas, elas devem ser tratadas com todos os direitos de uma família.
podem adotar as crianças. Tá? Então, mudou-se a lei, mudou-se as circunstâncias e houve aí uma quebra de paradigma que está repercutindo. Ainda hoje é muito difícil, ainda hoje se luta na justiça, ainda hoje há muito preconceito, mas vocês percebem que a onça não é tão pintada quanto quiseram pintar. Uma criança adotada por um casal homossexual e a criança foi abandonada por um casal heterossexual. Eu achei que cabia bem a esse tipo de informação, porque a criança que está ali, ela precisa ser adotada, precisa ser amada. E independe se você é pai, se você é mãe, da sua opção sexual. Como eu disse, falo novamente aqui, eu não quero mudar a cabeça de ninguém, eu quero abrir os novos horizontes. Você pode até não mudar a sua opinião, mas pelo menos você passa a entender a dos outros. E isso é a dialética da aprendizagem, é assim que funciona. E aí, vocês querem adotar? Basta, antes de mais nada, tomar a decisão, que é a coisa mais difícil que tem. Não é fácil. Mesmo que o casal resolva adotar, ele pode ter que enfrentar a família. Dependendo da criança, ele pode ter que enfrentar a sociedade. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. E aí? Aí você vai e se cadastra no juizado de infância e juventude. Ali você consegue todas as informações, você é colocado via online em rede mundial, e portanto você entra numa lista nacional de adoção, tá? Pessoas solteiras podem adotar. A justiça não prevê adoção por homossexuais, isso eu já havia comentado, mas se o homossexual tiver ali a união estável ali cadastrada no cartório, ele pode pleitear e, como aquele outro casal, conseguir. Escolher o perfil da criança, vai lá, escolhem os seus loirinhos de olhos azuis. No cadastro vocês indicam o perfil da criança, como deseja, escolha de sexo, idade, crianças maiores, menores de 3 anos, o tipo físico. Vocês fazem exatamente uma ficha enorme de informações. Passam por uma entrevista, tá? Com uma psicóloga, que ela vai avaliar se vocês têm condições ou não, que muitas vezes tem muita vontade, mas as pessoas, como eu disse, às vezes o casal quer porque a mãe deseja ser mãe, mas às vezes o pai aceita esse desejo, compartilha essa vontade e aceita a adoção, mas não quer ser pai. E o psicólogo percebe isso e depois vai esclarecendo esse casal de que ou ele se adapta e aceita, ou é melhor não adotar. Aí você consegue um certificado de adoção, e a partir dessas informações, seu cadastro e o laudo, no final da psicóloga, você começa a entrar na fila de espera. O juiz vai dar o parecer, que pode demorar 1 mês, mais ou menos. Tá? E sua ficha aprovada, você ganha esse certificado e você está apto a adotar em todo o território nacional. Aí é só aguardar a criança. A espera pode ser bastante grande ou rápida. Depende da sua escolha. Se você quer o loirinho de olhos azuis ou você aceita qualquer criança. Depende das restrições que você coloca, depende do que você quer dentro do seu seio familiar. Deve conhecer então a partir daí o futuro filho, ou seja, você é chamado a conhecer uma criança, tá? Muitas vezes, nesse inteirinho, antes de conhecer a criança, muitas instituições, parece que a Paraíba está começando a fazer isso agora, faz o cadastro e começa a levar as pessoas interessadas em várias instituições,
para que possam ir se aproximando, conhecendo as crianças, sem vínculo nenhum, sem nada formal, mas pelo menos tendo já um elo de interesse. Tá? Se o relacionamento correr bem, o responsável recebe a guarda provisória. Tá? E depois de 2 anos pode até receber a guarda definitiva. O mais importante é o final, tornar-se pai. Depois de dar a guarda definitiva, o juizado emitirá uma certidão para vocês de nascimento, onde vocês podem até trocar o nome e sobrenome da criança. Quer colocar o seu sobrenome, a seu filho? Você pode fazer isso sim. Tá? Mas é bom que você se lembre que o vínculo de amor independe da genética. Então, eu digo isso porque tem pais que pegam crianças pequenininhas, até 2, 3, 4, 5 anos, e trocam os seus nomes. Mas quando pega aquele rapaz de 11, 9, 8 anos, será que é interessante trocar o nome dele? Será que ele quer trocar de nome? Então é bom vocês sempre terem esse olhar de que tem que ser questionado. É importante frisar que os adotantes têm total liberdade de expressar seus sentimentos e expectativas durante o processo. E não são obrigados a adotar nenhuma criança que não deseje de fato. Por isso é que tem até 2 anos com a criança. E depois de 2 anos você recebe a guarda definitiva. Mas se no final do 2º ano, você, adotante, fala, não é isso que eu quero para mim, eu descobri que essa criança não vai se adaptar, minha família não aceita, minha mulher não o quer, você pode devolvê-lo à instituição. Se é correto, se é possível, se vale a pena, os valores éticos e morais a respeito dessa devolução, aí não sou eu que vou questionar e não cabe a mim fazer isso. Mas acontece. E é assim que funciona. A qualquer momento, desde a guarda provisória dos primeiros 30 dias até o final do 2º ano, os pais adotantes podem devolver as crianças. Todo o processo é gratuito, desde a inscrição, as avaliações e os acompanhamentos. A não ser que os pais adotantes queiram que aquela criança passe pelo crivo de psicólogos, agentes sociais, clínicos. Porque a verdade é uma só. Vocês estão adotando uma criança que vocês não sabem a precedência ou procedência. Vocês não sabem se os pais tinham AIDS, se eram viciados, se tinham problemas psicológicos. Vamos lembrar ali do comecinho da palestra, eram todos rotulados de desequilibrados, eram tudo doidos. E esse paradigma ainda persiste. Então a primeira coisa que os pais, normalmente quando adotam, principalmente crianças acima de 2, 3 anos de idade, a primeira coisa que fazem é uma avaliação psicológica. Por quê? Porque querem ver se essa criança não tem nada daquela mãe doida que o abandonou. Estou terminando. Pode-se também fazer o cadastro nacional, tá? Através do site www.cnj.gov.br/CNA. Ali tem tudo que eu falei, é o cadastro completo. Tá? Amplia todas as possibilidades de informações, permite cruzamento de dados, mantém liberdade de escolha do juiz, faz tudo. Ali vocês preenchem diversas fichas, escolhem desde a cor dos olhos até o tipo de criança que vocês querem. É lógico que quanto mais vocês escolherem, menos vocês vão conseguir adotar. Mas é só um comentário que vocês podem relevar. O que precisa para aceitar acessar esse site? Ter internet. Basta ter internet, qualquer uma delas, Internet Explorer, Mozilla, não vou fazer propaganda, mas qualquer internet, qualquer coisa
Tá? Para acessar, é só digitar a senha que eles vão mandar para vocês. Assim que vocês entram no site, vocês cadastram o e-mail, eles mandam a senha para vocês. E dessa senha, vocês depois alteram essa senha, é lógico, e passam a fazer o cadastro. Rede Nacional. Está aqui o site, como é que é. Bom, estou finalizando. E, só para fechar, esse é Felipe. É meu filho, mais novo. Eu o adotei faz 3 anos. É uma criança linda, maravilhosa. Não é branquinha, de olhos azuis, mas também não é o que eu estava procurando. É uma criança, por assim dizer, perfeita, porque mesmo com os defeitos que tem, eu nunca vou enxergar, eu sou pai. E é assim que nós devemos ser. Olhar com os olhos de família e não de olhos de comprador. É o meu super-herói, porque para vencer os obstáculos da gravidez, que provavelmente sofreu muita rejeição, os obstáculos que ele teve após o nascimento, porque quando eu peguei essa criança, ela não estava no estado muito bom, por assim dizer. Tratamos, e graças a Deus está aí. É meu filho, graças a Deus, com saúde, e já no meu nome. E eu termino aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, nós é quem agradecemos ao nosso irmão pela palestra, por tudo que trouxe para nós nesta tarde. E sabemos que toda lição é muito importante. E essa aí é uma das maiores, né? Ligado à família. Então, nós chegamos ao término dos trabalhos de hoje.